Vamos lá. Opa, pessoal, bom, janeiro de 2024, e adivinha o que a gente tá fazendo? Falando sobre a treta do Halu. Opa, meus pretos, será que o Digo tava manipulando todo mundo esse tempo todo? Como já é de costume aqui nesse canal, antes da gente discutir eu tenho que resumir o que rolou. Mas como todo mundo já tá de saco cheio dessa parada, eu vou dar um resumo mega resumido mesmo. O Halu é um youtuber que seduz pessoas para que eles passem por coisas constrangedoras e aí ele transforma isso em vídeos engraçados. E tem o Jean L, que é um ex-membro da ADR, todo red pilado. Aí um certo dia o Halu fez um desses vídeos expondo o Jean L. Daí ficou um fazendo vídeo resposta pro outro e o povo comprou o lado do Jean L, porque ele parecia ser um coitado emocionado que só amou demais e que tinha o apoio de todos os maiores canais de opinião do YouTube. O importante nesse vídeo é que tem 3 pessoas que se destacaram por se meterem de gaiato nessa confusão aí. O Yannis, que foi o primeiro TikToker famoso aqui do Brasil e comprou o lado do Halu completamente e que por isso se sujou quase que pra sempre. A Yasmin, que claramente estava do lado do Halu, mas fingia não estar, e por fingir isso recebeu e recebe até hoje um hate absurdo da galera que acompanhou essa treta. E tem um Digo que não tava de lado nenhum. Ou será que não? A parada é que o primeiro vídeo do Jean L foi escrito pelo Digo. E quando o Digo fez o Putz Halu parte 1, que inclusive naquela época ninguém sabia que sairia uma parte 2 e uma parte 3, achavam que só seria um vídeo. Muitas das informações que ele usou para defender o ponto do Jean L foram coisas literalmente criadas por ele. E como ele é o maior canal de opinião, a maioria do público comprou a narrativa dele de que ele só estava expondo o que já estava público na internet. E isso contribuiu muito pro público ter empatia com o Jean L e ficar contra o Halu. E vale lembrar que o Digo já era amigo do Jean L antes dessa treta, tanto que foi ele quem fez o roteiro do primeiro vídeo de desculpa lá do Jean L, o que significa que eles já se conheciam a esse ponto. E outro detalhe é que eles já tinham uma rixa antiga com o Halu, tanto que eles já se ofenderam no passado. Então isso aí caiu como uma luva. Era a chance de defender um amigo de um erro que ele realmente tinha conhecido e fazer ele sair de inocente, e também de jogar hate em cima de um inimigo bem antigo. Eram 2 coelhos numa caixa d'água só. E eu não tô falando que o Digo é um monstro, mas com o tamanho que ele tem, tomar essa decisão agravou a situação. E a pior parte foi que ele fingiu que não tinha feito isso, e só foi assumir que ele tinha feito isso quando já tinha virado público. Todo mundo já tava sabendo, aí ele falou: foi eu, gente. E agora que tu já entendeu qual é o problema, tá na hora de eu falar do que realmente importa. Essa próxima parte vai servir pra quem é mulher, mas ela foi feita pensando em quem é homem. E é por isso que eu fiz aquelas enquetes aqui no canal, pra saber se esse vídeo aqui ia atingir o público que eu queria que atingisse. E pelo jeito deu certo. Então agora bora falar um pouco sobre a cumplicidade masculina e como ela é perigosa. Meus pretos, o Digo, Stott, Putones e vários outros já conheciam o Jean de muito tempo antes dessa treta. Eram amigos dele. Eles sabiam das merdas que ele andava fazendo, mas eles nem pensaram 2 vezes antes de tomar o lado dele e fingir que ele era o maior inocente da terra. Inclusive partiu deles esse negócio de repaginar o Jean, de guiar cada passo que ele dava pra fazer o público ver ele como aquele inocente que eles queriam que o público visse. Ou seja, esse Jean L que apareceu nos vídeos foi literalmente criado por pessoas como o Digo, o Stott, o Putones e outros amigos dele. Assim como o Jean, que aparece quando ele tava morando com o Yannis, que foi literalmente criado por ele. A gente que é homem trata o companheirismo masculino como uma coisa extremamente séria, fazendo o possível e o impossível para passar pano pros nossos parceiros. Tu deve conhecer um amigo que trai a namorada e que ninguém liga, mas que se ele trai a confiança de um outro mano teu, fica todo o grupo de vocês bolado com ele. Porque existe um certo acordo entre nós homens, onde os laços de amizade são construídos a partir desse apoio sem fim. Eu não tô falando que isso é errado por si só, porque se tu tem amigos, tu tem que ser por eles, e eles têm que ser por ti também. E a gente não pode trair a confiança uns dos outros assim como se não fosse nada. Mas o problema é quando acontece algo como o que aconteceu com o Jean. Eles sabiam que o Jean tava dando ideia na mulher T. Eu não vou dizer quem é para não manchar a imagem dela mais do que já mancharam. Eu não sou esse tipo de gente. E essa mulher T era namorada do homem T também. E os amigos do Jean sabiam disso e não ligaram. Eles sabiam que o Jean era possessivo e ia atrás dela direto até ela cair na dele. Eles sabiam que ele usava da doença dele para poder fazer chantagem emocional em cima dela e tentar ficar com ela. Mas mesmo assim eles preferiram ignorar isso e fingir que não sabiam. Porque defender essa cumplicidade masculina
masculina é muito mais importante do que defender o que é correto. Tem muitos casos onde essa parceria blinda pessoas horríveis de serem punidas, e nós homens contamos com isso. O problema é que mulheres não têm isso. Na maioria dos casos, elas estão expostas e sem ajuda de ninguém. Como, por exemplo, no caso da mulher T, em que o Jean é que tava dando ideia nela. O Jean que tava tentando manipular ela. O Jean que tava usando da doença dele pra poder criar empatia nela e ver se ela caía na dele. Mas isso nunca foi visto como algo errado por essa galera. Porém, o fato dela ter ficado com ele é algo extremamente problemático. Foi o suficiente pra pessoas como o Corvo e a Bianquinha ficarem chamando ela de vagabunda o tempo todo. O fato do Digo, o Stott e o Putone serem amigos do Jean não foi o suficiente pra eles tomarem hate. Mas o fato da Yasmin ter dito que ela não defenderia o Jean foi o suficiente pra criarem a teoria da conspiração de que ela tava assumidamente a favor do Haluka, e só isso já foi o suficiente pra que ela tomasse um hate absurdo durante esse ano todo de 2023. E isso não tá só de um lado, porque muita gente falou e fez vários absurdos, como o Ramsés, que simulou uma cena de enquanto ele dava risadas irônicas e ninguém ligou, como o Gin, que revelou que era um cara extremamente possessivo e que mostrou os vídeos dele fazendo isso e mesmo assim ninguém ligou, como o Nando Moura, que fez questão de ir no Júris Brasil só pra mostrar que o Haluka era biologicamente mulher e assim fazer o público transfóbico dele e atacar o Haluka chamando ele de ela e ninguém ligou, ou como o Tragicômico, que em todos os títulos fazia questão de colocar em caps lock o termo ela, só pra ser transfóbico mesmo, e também ninguém ligou. Mas o Yannis não economizou a chance de atacar a Tiessa, de atacar a Ju e de atacar a Bianquinha. Não importa de qual lado dessa treta tu tava, o mesmo padrão se repetiu, porque isso é algo social. O peso atribuído em cima das atitudes femininas, na maioria das vezes, é maior do que o peso atribuído nas atitudes masculinas. A gente aceita muito bem o cara fazer merda, mas se a mulher faz qualquer deslize, ela já é uma vagabunda, uma puta, uma miserável, não merece respeito e tudo aquele tipo de coisa. Existe sim uma cumplicidade masculina, e eu não tô inventando isso. São coisas que eu reparei durante a minha vida, são coisas que eu vivi, são coisas que com certeza tu que é homem também já viveu, e são coisas que vários grupos feministas já repararam também que existe e já escreveram sobre. É uma coisa que é real, é uma coisa que realmente acontece, é uma coisa que a gente não percebe. Então eu quis falar sobre isso aqui porque na minha visão tanto faz se o Haluka tá certo, se o Jean tá certo. Eu tenho meu ponto de vista sobre os erros cometidos sobre cada um dos lados, mas eu não acredito que a galera tenha direito de fazer esse tipo de distinção em que colocam um peso absurdo nas costas de certas pessoas, em que elas não podem cometer nenhum deslize, seja o Haluka por ter um corpo visto como feminino, seja a Tiesita, né? Seja a mulher T, seja a Ju, seja a Yasmin, ou seja a Bianquinha. E não colocar esse mesmo peso em cima de homens que fizeram coisas extremamente pior do que elas, como passando pano pro Digo, pro Stott, pro Yannis, pro Jean, pro Ramsés, pro Tragicômico, pro Nando Moura, pro Putone, pro Gin, ou pra vários outros caras que aproveitaram essa treta pra expor o quão lixo eles são, já que eles sabiam que graças a essa treta eles não seriam atingidos, e não foram. Talvez eu faça um vídeo parte 2 dessa treta falando sobre outra coisa que eu também gostaria de falar, mas é isso. Tu concorda comigo? Tu discorda de algum ponto que eu levantei aqui? Deixa aí teu comentário. Se tu gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, envia pra um amigo teu que já tá cansado dessa treta aqui, lembrando que essa é só minha opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me assistirem até aqui, e digo, você tava errado em algumas partes sim.